tem informações, Flávia, nesse mapa que parecem que se contradizem. Como, por exemplo, quando um signo ou um planeta indica uma coisa, mas outro ponto do mapa parece indicar o oposto. Isso te gera insegurança e deixa aquela sensação de que a tua análise ela tá imprecisa, né? Ela não tá correta. E aí, sobre essa questão da contradição, primeira coisa que eu sempre falo para os alunos e que quando a gente para pensar, você vai ver que é mais lógico do que parece, é pensar que estamos falando de seres humanos. Nenhum ser humano é totalmente coerente, é totalmente uma única coisa. Nós somos naturalmente contraditórios. Pensa aí, né? Eu vou te dar um exemplo bem corriqueiro agora. Pouco tempo aconteceu comigo. Eu sempre penso que eu sou a pessoa que pega e faz as coisas. Eu pego pra fazer. Eu não sou de procrastinar. Mas há pouco tempo eu comecei a fazer atividade física. Comecei a fazer jump, pra ser mais específica. E eu comecei a perceber que tinha dias que eu não tava afim de fazer o jump. E eu ficava no celular e pensando assim, daqui a pouco vai dar o horário do jump, tem que fazer jump, não tô afim. Isso é o quê? Quem sabe eu faço amanhã, daí amanhã eu faço 2 aulas. Isso é procrastinar? E ali eu me dei conta de uma coisa que eu não fazia antes, mas que agora eu tava fazendo. Nós não somos sempre a mesma coisa, nós somos contraditórios. Então tem contradições aí no mapa que faz parte daquele ser humano, que são conflitos às vezes internos deles. Aí eu enxerguei naquele mapa um lado muito amoroso, mas do outro lado parece que essa pessoa é tão ríspida no que ela fala. Talvez seja um grande conflito interno dela mesma. No fundo, ela quer acolher a pessoa, só que quando ela fala, parece que a coisa sai. Não sai com o afeto que eu quero que saia. Sai de uma forma mais seca, de uma forma mais ríspida. E aí, se você olhar para esse mapa enquanto você tá fazendo e pensar, tá contraditório isso daqui, eu tô errando. Aí você nem entrega o mapa. Sendo que se você entregasse, a pessoa talvez viria com um relato de dizer, sabe que eu sempre senti isso, de que eu vou com a melhor das intenções, mas eu acabo sendo ríspida. E esse exemplo eu tô te dando também numa situação que eu vi em um mapa de uma pessoa que ela era pisciana. E aí ela me falou exatamente isso. Flávia, eu vou com a melhor das intenções, eu quero ajudar. Só que quando eu vejo, eu tô falando com a pessoa como se eu fosse o pai dela brigando com ela. Um pai rígido brigando com a pessoa, sabe? Não sei, é uma coisa que sai de mim, assim. Então, às vezes, é um conflito interno da pessoa. E você tá achando que aquela contradição tá sendo um grande erro na tua análise. E aproveitando, eu quero te pedir um favor antes de seguir aqui. Me conta nos comentários quais foram as contradições que mais deixaram pulga atrás da orelha aí pra você. Me conta, Flávia, essa contradição eu não sabia o que fazer. Porque eu quero ter uma ideia, assim, de contradições que eu ainda não enxerguei, sabe? Então, me faz esse favor, me conta aqui nos comentários para eu ampliar também a minha percepção de contradições que talvez eu ainda não passei, né? Mas, assim, dos exemplos que eu trouxe para vocês, teve muitas contradições que eu realmente achava que eu tava errando. Às vezes, contradições muito, assim, nossa, um abismo, né? Porque era assim, esse lado aqui do mapa eu tenho uma pessoa super extrovertida, mas do outro parece que ela não gosta de socializar. Como assim? Dá para uma pessoa ser extrovertida
e fechada? O que acontece com essa pessoa? E aí eu fazia e mostrava para a pessoa, e aí ela vinha com relato. Olha, eu sou uma pessoa extrovertida, mas o tempo todo que eu tô sendo extrovertida, eu tô agoniada. Eu tenho vontade de voltar para casa e ficar 3 dias sem falar com ninguém. A minha bateria social, ela esgota rapidinho, mas enquanto eu tenho bateria, eu sou super extrovertida. Nós somos contraditórios. E se você conversar com um psicólogo, com um psicanalista, com pessoas que trabalham com pessoas, você vai ver o quanto isso é comum acontecer. A gente ter situações que, poxa, como pode aquilo acontecer com a mesma pessoa? Dentro do mesmo ser humano ter sentimentos tão diversos. E tem. Então, essa questão das informações contraditórias, na grande maioria das vezes, tá? 95% das vezes é isso. Os outros 5% é a conexão. Às vezes você tá enxergando aquela informação como se ela fosse isolada. E ela não é. Às vezes falta o olhar de complementar. O exemplo que eu dou aqui também é aquele exemplo que eu já vi em vários mapas acontecer. Mas a fulana tem um mapa lá com um lado super empreendedor. Mas também tem uma coisa muito familiar, muito maternal nela. Como é que isso acontece? Aí eu te pergunto, não existem mães, pessoas que sempre sonharam em ser mães, em ter família e tal, que essa pessoa não vai abrir um negócio para poder cuidar do filho? Como assim, Flávia? Pensa comigo. Se ela ficar num CLT, se ela ficar num emprego convencional, ela vai ter que trabalhar mais horas, 8 horas por dia, das 8 às 18, aquela coisa inflexível. O que ela faz? Ela vai empreender porque ela quer ter tempo para estar com os filhos, porque ela quer ter tempo para ir na escolinha quando precisar, porque ela quer acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Não dá para eu juntar empreendedorismo com família? Dá? É só eu observar ali como às vezes uma coisa tá acontecendo em função da outra. Então, quando eu falo da gente complementar esse mapa, é você enxergar isso, que às vezes aquela característica da pessoa tá acontecendo combinada com a outra. Às vezes não, né? Sempre, porque o nosso mapa ele é uma grande mistura de energias. Então, quando você pensar que o teu mapa não tá fazendo sentido porque a informação tá contraditória, pensa que aquela informação ela pode estar conversando com a outra. E que pode ser que sim, isso seja um conflito interno dessa pessoa.